Em 1945, um grupo que escavava o deserto egípcio em busca de fertilizante fez uma descoberta que mudou completamente nosso entendimento sobre o início do cristianismo. Tratava-se de vários textos primitivos e cristãos, incluindo os evangelhos de Tomé, Filipe e Marcião, alguns dos muitos livros alternativos sobre Jesus que não foram incluídos na Bíblia cristã, por retratarem um Jesus Cristo radicalmente diferente daquele presente nos evangelhos do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João, esses relatos acabaram sendo excluídos pela igreja de seu texto sagrado, quando se chegou a uma versão oficial do cristianismo. Maria Madalena, escrito provavelmente no século III, o Evangelho de Filipe mostra, por exemplo, um estreito vínculo entre Jesus e Maria Madalena. O Salvador a queria mais do que todos os seus outros discípulos. A beijou em sua, diz um trecho desse texto. O restante da frase está ausente. Mas especula-se que dizia boca, sugerindo uma relação mais íntima de Maria Madalena com Jesus Cristo. Este evangelho ainda retrata Maria como uma fonte de conhecimento secreto sobre Jesus que diziam ter aqueles que o reescreveram. Um guru místico. O Evangelho de São Tomé é uma coleção de ensinamentos de Jesus escrito no início do século II. Jesus é descrito como um ser místico que revela verdades escondidas em vez de um sábio que morreu em nome dos pecados do povo. O nome em aramaico de Tomé significa gêmeo e é possível interpretar que o texto o apresenta como um gêmeo espiritual de Jesus, o discípulo ideal que melhor o compreendeu, as palavras secretas do Jesus vivo. Os seguidores do Evangelho de Tomé acreditavam que só alguns poucos eleitos poderiam entender os ensinamentos de Jesus e dessa forma reconhecer a sua divindade e imortalidade inata. A questão nascido da Virgem. Marcião era um importante teólogo cristão do século II, mas seus escritos se perderam ao longo do tempo. Os relatos que criticam seu trabalho dizem que ele acreditava que Jesus era um ser divino enviado do céu que assumiu uma forma terrena, e não um filho humano de Maria. Marcião foi o primeiro que tentou formar o canone sobre as escrituras cristãs aceitas, que chamou de Novo Testamento. Seu canone consistiu de um evangelho único e 10 epístolas do apóstolo Paulo. No entanto, no ano 144, ele foi expulso da igreja de Roma por sua teologia. A morte. O evangelho de Pedro foi descoberto em 1887. Isso muito antes que os outros. É possível que os autores do livro tenham pensado que Jesus tinha um poder divino que transcendia o seu corpo humano. Nesse texto, quando Jesus estava na cruz, ele teria dito: "Meu poder me abandonou." Isso poderia ser interpretado como se o Espírito Divino de Jesus estivesse sendo levado ao céu enquanto seu corpo ficava na cruz. No entanto, mais adiante, nesse mesmo texto, há um relato vivido de sua ressurreição que descreve como Jesus deixa o túmulo acompanhado de sua cruz, que tem o poder de falar. Então a dúvida que surge é por que os evangelhos foram excluídos? No século II e III, houve tentativas de elucidar quais evangelhos deviam ser lidos como escrituras. Os 4 do Novo Testamento já eram usados assim em serviços eclesiásticos em Roma e possivelmente também em outros lugares. Esses evangelhos foram escritos provavelmente do meio para o fim do século I e aceitos por discípulos apostólicos e seus seguidores como escritos sagrados. Alguns dos evangelhos perdidos foram escritos bem depois do século II e III, e isso pode ter sido inconveniente para eles. Em comparação com o que se converteu no cristianismo estabelecido, aberto a todos os crentes, esses evangelhos eram elitistas às vezes. Falavam de uma forma misteriosa de encontrar a iluminação por meio do entendimento dos significados ocultos das palavras de Jesus. Uma possível razão para não terem sido incluídos no Novo Testamento é que o objetivo não era que fizessem parte de um canone ou que fossem lidos como escrituras da igreja, mas lidos por alguns poucos eleitos. O Império Romano. Quando o imperador romano Constantino se converteu ao cristianismo no ano 312, ele quis usar esse ato como uma forma de unificar seus fragmentados domínios territoriais.
Por isso, buscou padronizar as doutrinas cristãs e criar um cânone a partir das escrituras do Novo Testamento. Assim, as escrituras apócrifas foram separadas e até mesmo suprimidas. A grande maioria simplesmente deixou de ser produzida. Ao fim do século IV, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João foram aceitos amplamente como parte integral dos 27 textos que constituem um Novo Testamento, que, junto com o Velho Testamento, formam o canone das escrituras cristãs sagradas. O Evangelho de Mateus enfatiza a descendência nobre de Jesus e remota essa existência até Abraão. Acredita-se que o primeiro evangelho tenha sido o de Marcos, escrito entre o ano 65 e 75 d.C. Os evangelhos de Lucas e Mateus se baseiam nesse texto. O evangelho de Lucas foi escrito para convertidos não judeus e rastreia a genealogia de Jesus até Adão, fazendo dele uma figura universal. Obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos bem-vindos sempre ao canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.